O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, vós não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, devemos saber interpretar a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus seja de fato a luz no nosso caminho, nas nossas dúvidas, nas nossas angústias. Nós devemos buscar na palavra de Deus algo que nos inspire, nos indique o caminho, nos mostre a vontade do Senhor. Nós temos na nossa vida tantos momentos de indecisões. Embora nós busquemos fazer a vontade de Deus, nem sempre essa vontade de Deus é clara para nós. E nós podemos ler a palavra de Deus e não entendê-la. E com isso nós podemos atribuir a Deus aquilo que não é de Deus. Podemos interpretar a palavra de Deus segundo os nossos critérios e erramos a respeito da verdadeira identidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus deve nos fazer conhecer o próprio Deus e conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Embora tendo a consciência de que aquilo que nós podemos conhecer de Deus e de Jesus é muito pouco. Mas esse pouco que é importante já é o suficiente para nós trilharmos os seus caminhos. Se assim não fosse Jesus, não teria anunciado essa palavra para nós. Portanto, nós devemos nos esforçar para conhecê-la sempre mais, para que atribuamos a Deus aquilo que é de Deus e saibamos interpretar as circunstâncias, as vicissitudes da vida, à luz dessa palavra. São Tiago nos chama a atenção hoje sobre algo muito importante, sobre as provações que nós passamos na nossa vida, as tribulações e até mesmo o pecado. Às vezes, diante de uma situação difícil para nós, até mesmo diante da morte, nós buscamos consolação
ou consolar as outras pessoas, dizendo isso foi vontade de Deus. Será que realmente é vontade de Deus quando alguém morre, por exemplo, de uma morte violenta? Será que é vontade de Deus quando acontece um acidente que várias pessoas morrem ao mesmo tempo? Às vezes nós dizemos, foi o tempo, chegou o tempo, era o dia dela. Não é assim que nós dizemos às vezes? Era o dia dela. E São Tiago nos diz hoje que também as tentações que nós sofremos, não é Deus que manda para nós. Deus é Pai. Será que Deus manda para os seus filhos as tentações, conhecendo as suas fraquezas e arriscando com que eles caiam no pecado? Quem de vocês, pais, mandam tentações para os seus filhos? Ninguém. Conhecendo a fraqueza, o limite dos seus filhos, ninguém manda a tentação para os seus filhos. Ao contrário, só manda aquilo que é bom. Pois bem, Deus é muito mais bondoso do que nós. Portanto, Deus não manda tentações para os seus filhos, nem a morte. Porque Deus não se alegra com a morte, nem mesmo do pecador. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. A própria palavra de Deus nos diz. Não existe predestinação, neste sentido que às vezes as pessoas dizem, essa pessoa aconteceu com ela isso porque foi Deus que determinou para ela. Eu costumo dizer que existe uma predeterminação que nós encontramos na Bíblia. E a predestinação para sermos santos, que diz o apóstolo Paulo. Deus nos predestinou para sermos santos diante dele. Essa é a predestinação. Significa que Deus nos predestinou para nós sermos bons, para que nós sejamos seus filhos amados. Portanto, não atribuamos a Deus aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Alguém pode dizer assim, mas no Antigo Testamento se diz que Deus da vida e da morte é Deus quem castiga e é Deus que consola. No Antigo Testamento, nós sabemos, não é ainda a plenitude da revelação de Deus. A plenitude da revelação de Deus nós temos em Jesus Cristo. Por isso nós devemos nos fundamentar na palavra de Jesus, que é Ele que é a plenitude da revelação do Pai. Portanto, nós devemos sim ler o Antigo Testamento, que é inspiração divina, mas a certeza da vontade de Deus e a revelação plena de Deus nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala sempre de um Pai que é bom, um Pai que ama os seus filhos. O mal, a morte, é consequência do nosso pecado. Quantas vezes a morte é consequência do agir das pessoas, quando nós somos incoerentes, quando nós não procuramos viver segundo a vontade de Deus, com prudência, com responsabilidade, vivendo o nosso compromisso, e deixamos espaço para o pecado, deixamos espaço para a tentação, então nós podemos sim cair, e podemos até encontrar a morte, como infelizmente muita gente encontra a morte, mas isso como consequência do pecado, consequência do agir humano, mas não da vontade de Deus. O próprio São Tiago diz, nesta carta que nós ouvimos, neste trecho,
Cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. E a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O nosso Deus é o Deus da vida. Portanto, busquemos em Deus a vida. Procuremos agir de acordo com a sua vontade, buscando o bem. E Ele, certamente, nos dará tudo aquilo que nós necessitamos para vivermos retamente a nossa vida, a nossa vocação, vivermos como seus filhos e filhas. Precisamos ter fé na pessoa de Jesus Cristo, para que, seguindo, nós encontremos a vida, encontremos a salvação. Eu dizia que é importante nós interpretarmos bem a palavra de Deus. E no Evangelho de hoje, nós vemos que os próprios discípulos de Jesus parece que não entendem as palavras de Jesus, aquilo que Ele quer transmitir para eles. Eles estão na barca com Jesus. A barca significa a missão. Estão no mesmo barco com Jesus. Nós temos aquela expressão, dizemos, estamos no mesmo barco. Estamos dividindo a mesma sorte. Estamos com a mesma missão. Estamos juntos. Pois bem, os discípulos estão juntos com Jesus na barca. E eles devem fazer aquilo que Jesus faz. Deve anunciar o reino de Deus. Eles devem levar adiante a missão que o próprio Jesus depois lhes confiará. Mas eles ainda não compreendem bem essa missão. Ainda não conhecem nem mesmo a missão e a identidade do próprio Jesus. Eles tinham se esquecido de levar pães. E Jesus aproveita essa deixa para dizer-lhes: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles não entendem porque Jesus lhes fala desse modo. E dizem que é porque eles não levaram pão. Por isso que Jesus diz para eles terem cuidado com o fermento de Herodes, fermento dos fariseus. O que significa o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Os fariseus eram pessoas muito zelosas em cumprir a lei, muito preocupadas com a exterioridade, mas se descuidavam com a interioridade. Faziam muitos rituais, mas não viviam no íntimo os valores do reino que Jesus estava anunciando. Não viviam o espírito da lei, que eles observavam apenas exteriormente, mas lhes faltava a prática do amor, a prática da misericórdia. Viviam de aparência. E Jesus não quer que os seus discípulos sejam assim. Jesus quer que os seus discípulos sejam pessoas autênticas, pessoas que vivam o essencial, pessoas que imitem o próprio Jesus, pessoas que testemunham a sua fé. Porque os discípulos parece que não têm fé no próprio Jesus, estão preocupados com a comida, com o pão. E Jesus não está lá com eles. Jesus, portanto, pergunta para eles: por que vocês têm o coração endurecido? Vocês têm um pão, e vocês não viram quando reparti 5.000 pães para 5.000 pessoas? Vocês não se lembram quando eu reparti
7 pães para 4.000 pessoas. E, no entanto, eu estou aqui, e vocês têm um pão, estão preocupados com a falta de pão. E Jesus diz que eles têm o coração endurecido, que eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não compreenderam ainda a lição, o ensinamento de Jesus. Parece que ainda estão cegos, que não conseguem reconhecê-lo como Messias, como o Senhor, aquele que pode tudo. Lhes falta a fé. É o fermento dos fariseus que não acreditam em Jesus, da sua messianidade. Portanto, nós podemos estar com Jesus e até mesmo recebê-lo na Eucaristia, no entanto, não distinguir o pão material do pão espiritual, não saber o significado que tem a Eucaristia. Pode nos faltar essa fé. Não viver de aparência, devemos viver a interioridade. Podemos nos apegar à exterioridade e não viver aquilo que realmente conta diante de Deus. Nós podemos ficar apenas no ritualismo. Amanhã, as nossas igrejas estarão cheias de pessoas que virão receber as cinzas. E muitas delas que hoje estão pulando, se divertindo, fazendo tudo o que não convém ao cristão. Mas amanhã virão receber as cinzas. E achando que apenas receber a cinza estão cumprindo o mandamento cristão. Não adianta receber as cinzas se não se tem um compromisso de conversão, de penitência e de mudança de vida. Se torna apenas um ritualismo, algo exterior, que não muda nada, que não transforma. Então devemos assumir este compromisso. O fermento de Herodes. Herodes é um homem apegado ao poder, faz qualquer coisa pelo poder. Herodes vai mandar matar João Batista. Quando Jesus é apresentado diante dele, ele pede que Jesus faça um milagre para ele ver, para ele se divertir. É um homem que pensa somente em si mesmo, é o egoísta, ele é cruel. Os discípulos de Jesus não podem ser pessoas egoístas que buscam somente a si mesmos, olhar somente para os seus interesses, mas devem buscar sempre o bem do próximo. Não podemos usar a religião em nosso favor, em benefício próprio, como faziam os fariseus. É uma tentação constante que temos de nos servir da religião para a autopromoção, para se beneficiar até mesmo materialmente, para sobrepor-se sobre os outros. Discípulo de Jesus não pode de maneira alguma agir desse modo. Queridos irmãos e irmãs, que nós aprendamos de Jesus o que significa ser discípulo missionário. Significa ter a humildade, a pureza de coração e a retidão em tudo aquilo que nós fazemos, para que nós vivamos interiormente os valores do reino. E assim, a nossa vida seja agradável ao Senhor e cada um de nós cumpra a sua missão segundo a vocação recebida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.